Olá, aluno! Mais um encontro para continuarmos então as nossas discussões sobre o design criativo. Nós vamos dar então continuidade a esse entendimento das avaliações de ideias. Quais ferramentas a gente utiliza para poder pensar ou trabalhar o processo de avaliação de um projeto de forma criativa? Então nós vamos pensar e entender aqui os pormenores da lista de verificação como ferramenta de avaliação de ideias e da eliminação de bloqueios mentais. Por que é importante a gente conhecer um pouquinho desse universo? Porque muitas das vezes nós não vamos estar criativos, né? E aí então eu posso usar desses recursos de eliminação de bloqueio mental, por exemplo, para poder trabalhar de forma criativa, estar ou voltar a ser criativo, tá certo? Para isso, os nossos objetivos de aprendizagem são então entender as etapas que envolvem a lista de verificação e estabelecer a importância da eliminação de bloqueio mental, ok? Bom, começando pela lista de verificação, a lista de verificação permite ver como competir com o produto concorrente, mas pode ajudar também como oferecer um produto ou serviço alternativo. Então, essa organização, a lista de verificação, ela serve para que eu faça um checklist do meu produto, entenda quais são os pontos positivos ou negativos do meu produto e também do produto do concorrente. Eu vou perceber onde tem as falhas do meu concorrente para que eu seja assertivo no meu projeto de produto, tá bom? Usando essa lista então para analisar um concorrente, vamos lá. Trata-se de um produto, de um bicho de pelúcia para crianças com problemas respiratórios. Eu tenho então ali alguns tópicos que eu posso avaliar, Eu monto esses tópicos e vou seguir essa análise, tá certo? Eu tenho então a questão da emoção, do ecodesign, da estética, da identidade, do impacto, da tecnologia e da qualidade que esse produto tem. É como se eu fizesse, para quem conhece a análise de SWOT, que é uma ferramenta do marketing, é como se eu fizesse uma análise de SWOT um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais detalhada desse meu produto que eu estou analisando, tá certo? Os pontos positivos e os pontos negativos que eu vou ter frente, então, a esse meu concorrente que eu estou analisando, tá certo? Ali eu tenho uma escala, repare que eu tenho 5 quadradinhos para cada um desses tópicos que eu acabei de falar para vocês. E aí, então, essa escala vai me dar ali mais ou menos um parâmetro para eu saber se esse produto está sendo assertivo ou não, ok? Os pontos positivos, olha lá, possuem 2 linhas definidas, possuem vários modelos, parecem reais, então eu levanto esses pontos positivos dessa minha análise. E quais são os pontos negativos também? Possuem pelos compridos, ficam na mesma posição, não são laváveis. Você levanta esses pontos para poder depois repensar e aplicar isso no seu projeto, ok? E você pode fazer isso também com o seu projeto, tá certo? Aqui, dando continuidade, um produto, também nessa mesma linha de análise, eu levanto novamente quais são essas referências, uma segunda marca, um segundo concorrente. E eu faço isso enquanto uma pesquisa para poder embasar e aí pensar de maneira assertiva o meu projeto, tá certo? Isso é legal também para você fazer depois que o seu produto já estiver no mercado. E aí que eu estou falando especificamente para a área de design de produto, design de moda, até mesmo projetos de interiores, se o ambiente é funcional ou não é funcional, pensando em projetos comerciais, por exemplo, eu posso fazer essas análises usando essa lista de verificação para poder perceber a assertividade e se esse meu projeto atende realmente essas demandas com as quais ele tinha que lidar ali desde o momento que ele foi pensado, tá certo? Depois de definir, usado essas referências que nós podemos trabalhar, seja as que nós vimos anteriormente ou trabalhando com a própria lista de verificação, enquanto ferramenta de avaliação, se eu percebo que realmente é viável, eu dou continuidade. Se não for viável ou tiver algum problema, eu volto às etapas, refaço, repenso esse projeto para daí então dar continuidade. Mas pode ser que nesse meio tempo aí, entre você pesquisar e pensar o projeto, você não consiga avançar. A criatividade, como eu disse para vocês, é um exercício, então pensar de maneira criativa muitas das vezes exige muita demanda de nós enquanto profissionais da área criativa. E pode ser que você chegue num momento que não consiga, fique estagnado. Para isso nós temos algumas formas de eliminar esses bloqueios mentais. Quando a gente cansa, quando não vem a solução, quando a ideia, quando o projeto não fica de uma forma
que você realmente goste ou que atenda, né, as reais necessidades do público-alvo ou do cliente, a gente precisa utilizar, pode utilizar dessas ferramentas. Esse processo criativo, né, ele é um processo que demora, tá, pessoal? Então não se assustem se você não conseguir fazer conexões criativas ou ser extremamente inovador nos projetos que você executa, porque é com o exercício, com a ampliação do seu repertório criativo, como eu já disse para vocês, que vocês vão conseguir, então, com o tempo, pensar de maneira mais ágil, inovadora e criativa num tempo curto, ok? Então é um exercício gradativo que você vai ampliando aí seus potenciais, digamos assim, para ser assertivo nos seus projetos. Aqui, então, nós temos alguns termos, digamos assim, que são bloqueios comuns para a área criativa, tá? Ó, se você faz qualquer um desses aqui, já começa a se policiar para que você possa, então, pensar de uma outra forma. Acomodação, imediatismo, insegurança, pessimismo, prudência, desânimo. Isso aqui são alguns tópicos para que você não caia nessa rotina aqui e aí, então, não tem esse bloqueio mental, tá certo? Bloqueios podem ser também culturais, ok? Aí nós estamos falando, então, de bloqueios que estão atrelados ao pensamento e ao comportamento criativo. Então, o meio no qual você está inserido pode impactar e você pode não conseguir mais pensar de forma criativa. Os bloqueios podem ser perceptuais, daí vão ser, então, barreiras ligadas à incapacidade de resolver esses problemas de forma criativa. Então, é algo que você está ali na mente, que não te faz, você não consegue focar, né, no desenvolvimento desse projeto, tá certo? E aí, então, também atrelados aos bloqueios emocionais, que vão estar vinculados, né, ao comportamento e à realização desse processo criativo. Então, aqui nós temos alguns tópicos, alguns bloqueios que você pode ter que lidar ao longo da sua jornada enquanto profissional da área criativa, ok? Para desbloquear a mente, e aí tem muitas coisas aqui que você pode fazer, tá certo? Então, vou citar algumas, ó. Busque outra resposta. Não deu certo dessa forma? Qual é a alternativa? Tá certo? Adote uma visão ambígua. Sempre se questione. Coloca o ponto A e o ponto B. Por isso eu falei que é importante você sempre se desvincular um pouco da sua área e beber em outras fontes. Buscar outras referências. Se você é da área de arquitetura, vai estudar esporte, vai ver alguma outra coisa de uma outra área que não tenha relação com a área da arquitetura, para que você consiga, assim, ter um outro olhar, tá certo? E aí essa visão ambígua funciona muito bem. Dedique um tempo para solucionar novos problemas. Algo que não é da sua área. E não precisa ser algo complexo, pode ser algo simples. Eu tenho que colocar na parede um quadro. Eu vou tentar usar a furadeira sem ser algo que eu domino muito. Mas eu vou pesquisar, vou aprender um pouco sobre e vou exercitar isso. É algo simples, mas que já fez você sair da sua zona de conforto, tá certo? Momento de criar, criar. Momento de julgar, julgar. Então não fique nesse constante loop de poder desenvolver a ideia e já criticar essa ideia, daí ter que pensar em outra ideia e já criticar essa ideia. Não. Faça um exercício. Crie várias possibilidades, depois volte analisando-as, deixe ali de cantinho e volte posteriormente com um outro olhar. Isso é importante. Esse aproximar-se e distanciar-se do projeto é muito importante para que você consiga ser assertivo, tá certo? Aqui nós temos então as nossas referências desse encontro. Espero que você tenha gostado e até breve.